Bom dia, crente! Se Deus te mostrou, Ele tem a intenção de te dar. Esse último assunto tem sido polêmica na internet nesses últimos dias, mas eu gostaria de compartilhar um pouco do que a palavra diz sobre esse assunto. É claro que a Bíblia não está falando literalmente assim com essas palavras, mas eu acredito sim que se Deus nos mostrou, se Deus deixou os nossos olhos verem, é porque Ele tem a intenção de nos dar. Não significa que Ele vai nos dar, mas se Ele der, é consequência também da nossa obediência a Ele. Moisés, ele viu a terra prometida, mas ele não conquistou. Mas não porque Deus não queria dar para ele, mas sim porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele desobedeceu quando Deus mandou ele tocar na rocha e ele foi lá e bateu na rocha. Por isso ele não entrou na terra prometida. Deus sim, ele tinha a intenção de dar para Moisés, mas só não deu porque ele desobedeceu. Então vamos para a palavra, porque a palavra ela nos dá o parâmetro certo para nos entendermos mais as coisas. Em 1 Coríntios 2:9 diz assim, ó: mas como está escrito, o olho não viu, nem o ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E Salmos 37:4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele, como eu disse agora, Ele é o nosso Pai, e Ele quer que sejamos felizes nessa terra. Ele quer que nós possamos conquistar coisas, que possamos ser seguros, que possamos ter um conforto na nossa vida. Isso quer dizer que Deus vai nos livrar de problemas, de situações, de doenças? Não, porque o pecado jaz, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, o mundo está no pecado. Então todas essas coisas vai acontecer. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas eu quero te trazer aqui a figura de Deus. Nós temos um Deus, pensamos num Deus com chicote, num Deus que ele só quer a nossa ruína, e nós trazemos esse pensamento de um Deus mau do século passado, que só quem era muito pobre ou só quem sofria muito era que tinha um QI elevado espiritual. E nós temos essa ideia errada. Eu acredito que isso sim é uma ideia errada. Eu não tô confirmando nada porque eu não sou dona da verdade. Eu tô falando o que eu vejo na minha vida, o que eu vivo todos os dias, o que está escrito na palavra de Deus. E se você concorda, tá tudo bem também. Eu só quero trazer aqui a sua mente, trazer aqui esse dia que você pense, que você entenda e possa renovar a sua mente, que você tem crenças limitantes. E quando nós temos crenças limitantes de que nós não podemos, que isso não é bom, nós não conseguimos alcançar muitas coisas. Por isso, hoje tem tantas pessoas batendo na internet contra outras pessoas que estão crescendo, que estão evoluindo, que estão conquistando muitas coisas, porque tem essas crenças limitantes. E ao invés de aprender com quem dá certo, eles preferem bater, eles preferem xingar, eles preferem falar que não é assim. Algo que nem eles mesmos viveram, algo que nem mesmo eles sabem de fato o que estão falando. Não estou criticando aqui você, meu querido, minha fofa, mas eu quero te falar que sim, Deus ele tem um plano perfeito para você. Deus tem planos de paz, planos de bem para a sua vida. Lá em Jeremias 29:11 diz exatamente isso. Eu, Senhor, tenho planos de bem, planos de bem, planos de paz, para vos dar o fim que esperais. Mas isso tem uma consequência da nossa parte, isso tem uma atitude da nossa parte, que é a nossa obediência. Não é que simplesmente Deus vai mostrar e Ele vai nos dar. Não, é quando nós obedecemos, quando nós buscamos a Ele, porque a Bíblia diz: buscai ao Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E Deus, ele vai concedendo à medida que a gente pode administrar, à medida que nós trabalhamos, à medida que nós buscamos isso. Às vezes nós temos um pensamento de Deus que ele só cabe na nossa caixinha. Ele não é esse Deus que nós imaginamos, mas nós criamos com os nossos filtros mentais de criança que a gente aprendeu, com filtros mentais de tantas outras crenças, mas não é esse Deus que realmente quer
ter comunhão conosco. O Deus que nós servimos, Ele quer uma vida de paz, Ele quer uma vida de abundância para você. Afinal de contas, Ele não morreu só para que nós fôssemos salvos e vivêssemos na eternidade. Não, Ele quer uma vida ativa no reino, com salvação de almas, com você podendo dar um conforto, uma vida melhor para a sua família, com você realizando esses sonhos, porque foi o próprio Deus que colocou esses sonhos no seu coração. Eu posso falar por mim mesmo, que todas as coisas que Deus me mostrou, muitas coisas, não todas, mas muitas coisas que Deus me mostrou, Ele tinha intenção de me dar e Ele me deu. Algumas coisas que ainda não chegaram, foi por desobediência minha, ainda não chegou, mas foi Ele que colocou no meu coração, porque nem eu mesmo, com essa crença limitante que eu tinha, eu poderia imaginar tanta coisa que Deus me deu hoje. Então, querido, eu quero te trazer aqui essa exortação para que você possa conhecer esse Deus de paz, esse Deus de abundância. Não que a vida vai ser 100% maravilha, vai ter seus problemas, vai ter suas dores, vai ter suas doenças, porque o mundo jaz no maligno, mas sim, Deus, Ele realiza sonhos, e se Deus te mostrou, Ele tem a intenção de te dar sim. Deus abençoe.